Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais reportagens da semana. A onda de calor que avançou por todo o país nos últimos dias colocou 15 estados e o Distrito Federal em estado de perigo. Esse alerta é dado quando a temperatura fica 5 graus acima da média, o que pode trazer problemas sérios à saúde e até dificuldades para dormir. Vira para um lado, vira para o outro, senta, deita, senta novamente e nada. Com esse calorão, para o Frederico está praticamente impossível dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir, foram cochilos rápidos, levantei várias vezes, tomei água. Tomou muita água e até um banho gelado. O jornalista diz que fez de tudo para tentar se refrescar na noite passada. Pelos sintomas, Frederico já se enquadra na conclusão de um levantamento holandês que mostrou que os distúrbios do sono aumentam em tempos de calor. Algumas adaptações do organismo referente ao calor podem atrapalhar a qualidade do sono. A gente tem que lembrar que todos aqueles indivíduos que têm um quadro de hipertermia, ou seja, apresentou um quadro de calor, de aumento de temperatura, eles podem desidratar, eles têm uma vasodilatação, eles têm algumas alterações como taquicardia que podem sim atrapalhar a qualidade do sono. E no dia seguinte, à noite mal dormida, não tem quem aguente. O corpo fica moído e a mente super cansada. A gente que trabalha, que tem que focar, que tem que lembrar de coisas, às vezes pode passar despercebido uma situação que é importante. Fora as consequências físicas. Quando você tem a privação do sono, naquele momento em que você não consegue dormir e relaxar, você aumenta a chance de taquicardia, você aumenta a pressão arterial, você, consequentemente, aumenta a chance de infarto, de derrame, e isso já está muito bem documentado. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, a temperatura ideal para uma boa noite de sono, aquele sono mais profundo e reparador, varia entre 20 e 25 graus. Mas quando a temperatura ultrapassa esse limite, existem algumas saídas. Utilizar umidificadores ou até panos molhados no quarto para melhorar a qualidade do ar. Manter janelas e portas dos cômodos abertas para a troca de ar entre ambientes. E ligar o ventilador no modo circular para refrescar o local. Nunca com jato direto sobre o corpo. O grande problema do jato de ar em cima das suas vias respiratórias é o ressecamento. E esse ressecamento, ele pode alterar uma camada de proteção que você tem nas vias aéreas respiratórias, como muco e etc. Então, ele pode predispor algum tipo de infecção ou de desconforto. Para chegar à temperatura corporal adequada, recomenda-se evitar exercícios físicos durante a noite, tomar um banho frio antes de se deitar, vestir uma roupa leve e beber bastante água ao longo do dia para se hidratar e água fria antes de dormir para aumentar a sensação de frescor. Outra dica para melhorar a qualidade do sono é evitar telas antes de se deitar. Porque a fotoestimulação, o brilho das telas de celular ou de televisão também, quando está muito perto, etc., elas estimulam algumas partes do cérebro que prejudicam muito o sono. Depois de aprender tudo isso, Frederico agora espera dormir melhor, mesmo sabendo que vem mais calor por aí. Essa noite vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu torço para dar pelo menos um ventinho, né? Eu quero tentar dormir mesmo. Além de provocar danos à saúde, o forte calor que atinge o Brasil fez disparar a demanda por energia no país, que deve fazer o consumo aumentar em até 15% só nesta semana. Segundo o Operador Nacional de Sistema Elétrico, no mês de novembro, o aumento pode ser de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Se essa projeção for confirmada, vai ser a primeira vez no ano que a carga ficará acima de 2 dígitos. O clima mais quente leva ao maior uso de aparelhos como ventiladores e ar-condicionados, o que aumenta a carga de consumo. Um outro problema que vem com a alta demanda é o risco de queda de energia, como vem acontecendo em algumas regiões do país.
E em meio à onda de calor, os casos de dengue dispararam no país. As altas temperaturas, muitas vezes acompanhadas por chuvas, têm contribuído para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras doenças. O fim do ano se aproxima e anuncia que o verão e a temporada de chuvas também estão por vir. Essa combinação traz um alerta. É hora de chamar a atenção para um dos principais problemas de saúde pública do mundo, a dengue. O combate dos criadouros do mosquito Aedes aegypti acontece durante todo o ano. Até o mês de outubro foram realizadas mais de 4.500.000 ações de fiscalizações da vigilância em saúde na capital paulista. E nos meses de novembro e dezembro, elas são intensificadas. O clima quente e úmido, que deve se tornar mais intenso, é ideal para a reprodução do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os órgãos de vigilância sanitária fazem o seu papel no combate aos criadouros. Cada um de nós tem que contribuir evitando principalmente recipientes com água parada. A importância de ficar atento aos possíveis criadouros dos mosquitos está nos números. No Brasil, até o momento, já são quase 2 milhões de casos, com 1.000 vítimas fatais. São 188 mil casos a mais do que o registrado em todo o ano passado. A vacina Qdenga, o único imunizante contra a dengue no Brasil, atualmente está disponível somente na rede privada. O imunizante, que foi aprovado em março pela Anvisa, ainda não está disponível no SUS, por ser considerado caro e de aplicação muito restrita pelo Ministério da Saúde. E o Pantanal está sofrendo com grandes incêndios mais uma vez. O número de focos neste mês é 5 vezes maior do que o registrado em novembro do ano passado. Mais de 3.000 focos foram identificados nos últimos 15 dias. O fogo ameaça unidades de conservação e refúgios de onças pintadas. As chamas que atingem o Pantanal já destruíram pelo menos 80 mil hectares, segundo autoridades que monitoram a região. O Mato Grosso tem registrado temperaturas acima dos 40 graus, com umidade relativa do ar abaixo de 20%, o que tem provocado grandes incêndios na vegetação seca. Segundo dados do INPE, de 1º a 13 de novembro deste ano, foram registrados 2.256 focos de incêndios, contra 57 no mesmo período do ano passado. Entre as áreas que estão queimando estão o Parque Nacional do Pantanal e o Parque Estadual Encontro das Águas, região com a maior concentração de onças pintadas do planeta, que é onde o pior incêndio se concentra. Equipe de bombeiros e de organizações não governamentais estão trabalhando para controlar a situação na região. A maior parte dos incêndios florestais se iniciam pela mão do homem, né? A gente pode afirmar que 98, 99% dos incêndios são antropogênicos e o restante são causas naturais. O que aconteceu esse ano aqui no Parque Estadual Encontro das Águas foi descarga atmosférica, foram raios, né? E se iniciam incêndios. Voluntários também estão atuando nas áreas que já queimaram para resgatar animais e tratar os que ficaram feridos. Nós estamos fazendo uma busca ativa, por animais vivos, vítimas do fogo, e nós encontramos aqui um ouriço e ele não tem sinal de queimadura. Então, provavelmente, esse animal morreu com a inalação da fumaça proveniente dos fogos. O governo federal enviou 90 brigadistas e 4 aeronaves para reforçar o combate ao fogo no Pantanal. O governo de Mato Grosso também anunciou o envio de 100 homens, 2 aviões e 1 helicóptero. E falando agora sobre economia, os comerciantes estão otimistas com as festas desse fim de ano. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, isso explica a maior oferta de vagas temporárias em 10 anos e com salários maiores. A oferta de vagas de empregos temporários para as festas de fim de ano vai ter em 2023 a maior alta em 10 anos. Segundo a previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, é esperada a alta de 5,6% em comparação ao ano passado.
Com isso, o comércio prevê contratar 108.500 novos trabalhadores temporários, a maior oferta desde o mesmo período de 2013, quando foram abertas 115.500 vagas. O otimismo se baseia em aspectos sazonais das admissões e desligamentos no comércio varejista, registrados mensalmente por meio do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Além do aumento das vendas, a confiança também está relacionada à recuperação econômica e às melhores condições de consumo. Os setores de hiper e supermercados lideram as oportunidades de contratações, com mais de 45 mil vagas. Em segundo lugar, vem o setor de vestuário, com 25 mil, e de utilidades domésticas e eletroeletrônicos, com quase 16 mil. Mais da metade da oferta de vagas para o Natal deste ano deve se concentrar nos estados de São Paulo, seguido por Minas Gerais e Paraná. O salário médio de admissão nesse período também terá um avanço de 1%, podendo alcançar R$ 1.605. No ano passado, a remuneração média ficou em R$ 1.596. O maior salário médio de admissão pode ser encontrado nas lojas especializadas na venda de produtos de informática e comunicação. O governo federal pretende reduzir o tempo gasto para o registro de patentes de 7 para 2 anos. A medida tem o objetivo de contribuir para o aumento de emprego e renda, além de estimular as novas tecnologias no país. Atualmente, o Brasil tem mais de 20 milhões de micro e pequenas empresas. Somente neste ano, esse grupo de empresas gerou quase 70% dos novos empregos no país. Mas o tempo de registro de patente é uma dificuldade enfrentada pelos pequenos empresários nos processos produtivos, as pequenas invenções e criação de marcas. Com isso, o governo federal pretende diminuir para menos da metade o tempo médio atual de registro de patentes no Brasil até 2026. Para o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, acelerar o registro de propriedades intelectuais fomenta emprego e renda, além de estimular o aumento de novas tecnologias no país, que também podem ser exportadas. Segundo a pasta, essa medida pretende valorizar a invenção e a criatividade dos brasileiros. A meta é diminuir o tempo de decisão sobre pedidos de patentes de 7 anos para 3 anos, até julho de 2025, e para 2 anos em 2026. O projeto foi elaborado pelo Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual e reúne 63 ações. Atualmente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, responsável por conferir e chancelar as propriedades intelectuais, tem um estoque pendente de análise de 115 mil patentes, mas com capacidade anual de 27 mil análises. E veja a seguir. Decisão inédita da Justiça garante que bebê receba um tratamento de alto custo contra o nanismo. E ainda, a produtora rural Desafio o Calor aposta no cultivo de morangos e faz sucesso com colheita em Mato Grosso do Sul. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta com as principais reportagens da semana. E olha só, o Brasil tem aumento da geração de energia solar e alcança quase 16% da capacidade instalada. O segmento deve crescer mais em 2024. O Brasil superou a marca de 35 gigawatts de capacidade instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foram divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O número corresponde a 15,9% da matriz elétrica do país. Em fevereiro deste ano, a potência instalada somava 26 gigawatts, o que representava 11,6% da matriz energética brasileira.
De acordo com a Absolar, a energia solar trouxe ao país, desde 2012, mais de 170 bilhões de reais em investimentos, gerando cerca de 48 bilhões de reais em arrecadação fiscal e levando à geração de 1 milhão de empregos. Ainda segundo a associação, foi evitada a emissão de quase 43 milhões de toneladas de gás carbônico. Em termos de geração de energia, a fonte solar corresponde a cerca de 11% do total, superada pela geração eólica e hidrelétricas. Dados da ANEEL indicam que, para 2024, estão previstos para entrar em operação 10,8 gigawatts de potência, dos quais 6,1 gigawatts têm origem na fonte solar. Olha só essa história. Uma decisão inédita da Justiça brasileira garantiu que um bebê com apenas 9 meses de idade receba um tratamento de alto custo contra o nanismo. O tratamento completo pode custar cerca de 24 milhões de reais. A pequena Júlia é uma lindeza que só, alegria da mamãe. Tamara comenta que até o 6º, 7º mês de gestação, tudo ia bem, até que alguns exames detectaram sinais de alguma deficiência. Fazendo ultrassom, viu que os ossinhos, tanto das pernas quanto dos braços, o fêmur e o úmero, eles não estavam desenvolvendo da forma que deveriam. A Júlia nasceu e foi confirmado o diagnóstico de nanismo. A mãe conversou conosco e lembrou que foi um baque. Afinal, o crescimento em si é questão de estética, mas as complicações da deficiência podem ser muitas, desde físicas, passando por questões de acessibilidade até o preconceito. Naquele momento, o chão desaba. Não pelo fato de, meu Deus, ela tem nanismo e tal, mas a preocupação, além das complicações, que era uma coisa muito nova para a gente nem imaginava que existia, a gente pensa lá na frente, vai sofrer preconceito e bullying. Mas surgiu um tratamento inovador, o medicamento Voxzogo, que foi liberado no país. Foi quando a doutora Anaísa foi procurada. Especialista em casos complexos, ela comenta a dificuldade de conseguir o tratamento na justiça. Se a criança usar mais ou menos dos 6 meses, que é o início, até 16, 17 anos, vai dar mais ou menos de 23 a 24 milhões de reais. Então, a gente considera uma medicação de altíssimo custo. E quando a gente fala em medicação de alto custo, a gente tem que ter em mente que nós temos que preencher alguns requisitos do Superior Tribunal de Justiça. O medicamento tem que ser órfão, tem que ser eficaz, tem que ter evidência científica e, em contrapartida, os tratamentos fornecidos pelo SUS não podem ter eficácia. Então, o Voxzogo ele preenche todos esses requisitos. A decisão na justiça foi ímpar. O primeiro caso para tratamento em crianças a partir dos 6 meses. Até então, era a partir de 2 anos. A bula nos indica, e os estudos de evidência científica, duplo cego aleatorizado, que é o meio científico mais respeitado no meio técnico científico, ele nos diz que quanto mais cedo tomar e quanto por mais tempo tomar a medicação, mais benefícios de segmento e estrutura óssea a criança vai ter. Este vídeo mostra o momento em que a mãe comemorava a vitória. A Juju conseguiu a medicação, o tratamento do nanismo. Você não vai ter mais complicação. Juju, de brinde, você vai crescer. Amor, é você. Comemoração justa, já que o medicamento vai evitar uma série de complicações clínicas e físicas e ainda possibilitar um crescimento próximo do de uma criança típica. O que essa mãe espera é que outras mães e pais que tenham filhos com nanismo possam ter o mesmo direito garantido. Queria muito que todas as mães de todas as doenças raras tivessem a oportunidade de lutar pelo tratamento quando existe, né? E conseguir, que é o que eu consegui, que é o mais importante. E ter um sucesso, o que vai ser, só Deus sabe também, mas que não perca nunca a fé, a esperança, né? Então, só tenho que agradecer. Muito bacana, parabéns pela vitória. E no dia 15 de novembro é celebrada a Proclamação da República Brasileira, forma de governo que pôs fim à monarquia no país. Essa data coincide com o surgimento do Estado laico no Brasil. A nossa repórter Maria Clara Leite fez uma matéria especial sobre a data que marca a história do nosso país. Política e religião. Duas instituições diretamente ligadas na época do Brasil colonial. Havia uma religião oficial do Império, né?
que era a religião católica importada de Portugal e que, portanto, se configurava como uma religião oficial do Estado. Cultos cristãos não católicos não eram proibidos, mas o artigo 5º da Constituição de Dom Pedro I impunha ressalvas. Desde que não se praticasse proselitismo, ou seja, evangelização, e que os adeptos destas religiões cristãs não católicas se reunissem apenas em casas de oração, sem aparência exterior de templo. O clero católico chegou ao território nacional junto com os portugueses, e a relação formal entre coroa e igreja se deu em paralelo ao processo de conquista das terras brasileiras. Os sacerdotes, inclusive, eram considerados funcionários públicos e recebiam salário. Os bispos, os padres mais influentes, eles tinham peso na política, vamos dizer, na política comum, embora eles nem sempre se imiscuíssem nessa questão, né? Mas existia um peso, exatamente porque era essa religião oficial, né? Havia então uma religião que estava ao lado do Estado, né? Que no fim depois vai ajudar a precipitar o fim da monarquia, né? A queda da monarquia se deu por uma série de fatores além desse. Com a Lei Áurea, fazendeiros não indenizados pela perda de seus escravos se voltaram contra a coroa. Muitos, à época, já eram adeptos ao republicanismo, após a publicação do Manifesto Republicano, anos mais cedo. A República chega no momento em que a monarquia enfrenta uma série de crises. Uma delas com a igreja, tinha sido preso um bispo. O imperador manda prender o bispo, depois manda soltar. O bispo faz críticas ao Estado, ao Império, né? Então ele é preso. Mas também tem uma crise com os militares. Esse livro que está aqui atrás é o meu livro que conta a história da Guerra do Paraguai. Os militares vinham fortalecidos da guerra e queriam mais espaço e abraçaram uma teoria que naquele tempo era revolucionária, o positivismo, que depois vai estar escrito na nossa bandeira, né? Ordem e progresso é um lema positivista. Na época, o Brasil era a última monarquia das Américas, portanto, bastante pressionado por outros países. Até que a proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. Na verdade, acontece como um golpe militar, né? Ela não tem nada de popular, é um golpe militar feito por uma série de elites insatisfeitas, né, que vão produzir então um golpe. Destituindo o imperador Dom Pedro II e, enfim, encerrando a monarquia no Brasil. Com a outorga da primeira Constituição Republicana em 1891, o país então se torna um Estado laico, independente da predominância de qualquer religião. Como o presidente é trocável e o imperador não, então o presidente pode ser adepto de qualquer crença, se é que ele tem alguma. Então não há como ele defender qualquer religião. Essa é a razão oficial de o Estado ser laico. Apesar disso, a influência católica permaneceu forte no país. Até hoje, a religião ainda detém o maior número de membros, mas tem ao lado, como o segundo maior segmento religioso do Brasil atualmente, os evangélicos, que vêm se multiplicando a cada ano e, segundo o teólogo, devem crescer cada vez mais. Os evangélicos prezam por um Estado laico. Eles não são contra, muito pelo contrário, né? Eles são a favor do Estado laico. O que muitas vezes tem havido aí de choque, principalmente com as autoridades do judiciário ou do legislativo, é que o Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado ateu. Não é proibido crer em Deus, não é proibido defender os valores de Deus, desde que isso seja feito de maneira democrática. Está dentro da lei, né? E muitas vezes nós, evangélicos, temos tido que nos insurgir de uma forma um pouco mais virulenta contra a supressão dessa liberdade. E olha só que bacana, o renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado será premiado pela Organização Mundial da Fotografia, que tem sede em Londres, em reconhecimento por sua carreira. O brasileiro será o segundo latino-americano agraciado com a honraria.
O reconhecimento honorário, que o brasileiro se tornou o 16º escolhido desde sua criação em 2008, faz parte do Sony World Photography Awards, com o qual a organização britânica premia os melhores trabalhos do ano anterior. Os vencedores vão ser anunciados em 18 de abril de 2024. O prêmio Outstanding Contribution to Photography, contribuição notável para a fotografia em português, homenageia uma pessoa ou grupo que influenciou de forma significativa o meio fotográfico. Em nota, a organização afirmou que o estilo fotográfico característico de Salgado, que vai de retratos emotivos de comunidades indígenas e trabalhadores industriais a estudos sobre a migração e panoramas espetaculares do mundo natural, alcançou o público em todos os cantos do planeta, acrescentando que suas imagens viraram um símbolo do jornalismo fotográfico contemporâneo. O brasileiro, o segundo latino-americano agraciado com a honraria, vai selecionar dezenas de fotografias para uma exibição em Londres, como parte da exposição da premiação, na Somerset House, de 19 de abril a 6 de maio de 2024. Assistir a um espetáculo de dança faz bem para os olhos e os ouvidos, ainda mais quando vemos os nossos filhos ou parentes no palco. Foi o que aconteceu em um festival com 3.500 alunos na rede municipal de ensino. Música, dança, teatro e muito mais durante a 14ª edição do Festival de Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino. Os alunos, as alunas, eles se inscrevem no começo do ano, passam aí por treinamentos, durante todo o decorrer do ano letivo, e a gente tem a culminância, que é chamado o FEAC, que é o maior festival do Mato Grosso do Sul em termos de escolas, Ele vem realmente para agregar, para incluir e principalmente para valorizar o que o aluno ele faz lá na base. A expectativa é que 3.750 alunos da REME passem pelo Teatro Glauci Rocha durante os 3 dias de evento. Alegria para quem apresenta e também para familiares e amigos. Eu apresentei a música da Leoa. Estava bonita a apresentação de todos, Estava muito bonito, as músicas, tudo muito lindo. Só não chorei porque eu escondi as lágrimas. Muita emoção, muito feliz mesmo de ver. Todo mundo se emocionou, todo mundo ficou muito feliz, que é um ar de nostalgia, Querendo ou não, eu fiz balé, agora é a vez dela, acho que isso dá um arzinho de nostalgia também. Eu sabia fazer isso e assim, e depois eu tava fazendo assim, fez a asa do anjo. Já é o 2º ano consecutivo delas, foi maravilhoso, elas ensaiam o ano inteiro para apresentar. E adoraram, Se divertem bastante. A primeira apresentação dela num teatro grande assim, então foi bem interessante, bem divertido. Ela saiu muito bem, ela conseguiu dançar muito bem também. Foi incrível, adorei. Para esta diretora de EMEI, é gratificante ver o resultado do trabalho desenvolvido com os alunos. A rede municipal oportunizou esses professores dessas atividades a começar junto com o ano letivo. Então, essas crianças já começaram desde o início do ano, já escolhendo a modalidade a qual elas queriam participar, e já começou esse trabalho com profissionais competentes, com profissionais que são dedicados, comprometidos com as crianças das EMEIs, que são crianças de 0 a 5 anos. Todas as crianças, lá na periferia, tá tendo acesso a balé, que é um tempo não muito distante, as crianças não tinham essa oportunidade. Hoje nós estamos aí quase em 30 EMEIs, e a meta para 2024 é a gente ampliar em 30% esse número, para oportunizar os nossos pequenos desde a primeira infância. A Copa Graça de Futebol Society entrou em sua fase decisiva e as mais de 30 regiões no estado de São Paulo já estão conhecendo seus campeões. A bola rolou em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, para a decisão da Copa Graça de Futebol Society. O torneio foi criado em 2021
pelo deputado federal Davi Soares, com apoio do deputado estadual Daniel Soares e por André Soares, para unir a sociedade pelo esporte, saúde e bem-estar. O papel do esporte, aplicado ao ambiente da igreja dentro da sociedade é, sem sombra de dúvidas, fundamental para o exercício da cidadania. Além da defesa dos nossos valores cristãos, o deputado tem apoiado muito e muitas iniciativas, sobretudo as iniciativas esportivas. E a Copa Graça é mais uma delas, que tem dado um enorme resultado aqui no estado de São Paulo. São mais de 30 regiões realizando o campeonato Copa Graça. Dentro desse campo, os jogadores das equipes participantes querem conquistar títulos, troféus e medalhas. Mas a Copa Graça oferece algo muito maior. Não há derrotados nessa disputa. Todos saem vencedores por meio da palavra de Deus. Algumas pessoas, após a Copa Graça, no ano passado, eles começaram a frequentar as igrejas e tal. E eles vieram muito através do futebol, A gente sabe que o futebol é um meio que agrega muito dentro do jovem hoje em dia, O pastor Nilton Bento, coordenador da competição, fala dos objetivos do evento. Nós temos trabalhado com pessoas que não são da igreja, Pessoas da igreja e pessoas que não frequentam a igreja. E tem algumas, na regra, tem algumas coisas que não é normal para a vida cotidiana aí fora, como falar palavrão, não pode ter tipo de atitude agressiva, coisas nesse sentido. Então as pessoas elas acabam se policiando dentro do campo e leva isso para fora. Então a gente transformando sociedade, fazendo as pessoas entenderem a importância de respeitar o próximo, de amar o próximo, de estender a mão, de abraçar e ao invés de ofender. Dentro das 4 linhas, Guararema goleou o Barreto por 5-0 e ficou com a medalha de bronze. Na grande final, mesmo com a boa atuação do goleiro Kaique, a equipe do Jardim Aeroporto 2 bateu Jundiapeba por 5-2. O jogador Caê, fixo do Jardim Aeroporto 2, foi um dos destaques na campanha do time campeão. Destaco muito o companheirismo, Um sempre ajudando o outro, um correndo pelo outro. Então isso daí tem se destacado demais na nossa equipe. Na premiação, a festa foi das torcidas e das equipes de Guararema e do Jardim Aeroporto 2. Mas a alegria maior foi saber que Deus estava em meio à comunidade envolvida na competição. O legado da Copa Graça é propagar o evangelho com a ajuda do futebol. Salvar pessoas, salvar vidas, levar pessoas aos pés de Cristo, transformá-las pelo poder de Deus. O legado que fica é o estabelecimento do reino de Deus, para além da promoção do esporte. Que o Copa Graça não é só futebol. Dourados, no Mato Grosso do Sul, é tradicionalmente conhecida como uma das cidades mais quentes do país. Sem medo do calor, uma produtora rural decidiu inovar e plantar morangos, geralmente cultivados em terras frias. O que começou como uma curiosidade rendeu bons frutos. Com uma beleza de comer com os olhos e aquele misto de sabor docinho e levemente ácido. O morango há muito tempo encanta a Andréia. A pedagoga que concilia a vida de professora com a de produtora rural se entusiasmou ao descobrir que poderia fazer da fruta uma renda para a família. Quando ela falou para mim assim, vamos plantar morango aqui, para mim foi música para os meus ouvidos. Era meu sonho produzir morango. Sempre plantei morango no vasinho, no canteiro, nunca consegui produzir morango. Quando essa ideia chegou para mim, eu fiquei realizada. Quem chegou com a ideia foi a Maria Fabiana do Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Mato Grosso do Sul. Uma vez por mês, ela faz visitas técnicas para acompanhar a propriedade que utiliza um sistema de manejo semi-hidropônico cultivado em slabs. Esses slabs, eles são preenchidos com substrato, que é um material que serve para sustentar a planta do morango. Como ele não tem fertilidade, toda a adubação do morango ele é feita através da fertirrigação com uma mistura de adubo.
Então tem uma fórmula específica para o morango, tanto de verão quanto do inverno, que a gente utiliza. E essa mistura é feita numa caixa de água e depois elas vêm através da mangueira de irrigação para os morangos. Eles recebem essa fertirrigação uma vez ao dia, todos os dias, e depois ele é irrigado somente com água. O sítio fica em Deodápolis, no interior do estado, para onde a Andréia se mudou com o esposo e os filhos em 2018 para recomeçar a vida após a morte do sogro. 2 anos depois, passou a produzir os morangos, até convencer o marido a deixar o trabalho em lavouras de mandioca para viver da venda de café na feira e do manejo da fruta. Foi 1 ano, aí ela mexeu sozinha, até que eu decidi parar com a lavoura e me dedicar ao morango. Atendeu às nossas expectativas, é uma lavoura muito trabalhosa, mas compensativa, é gostoso de mexer. Morango dá bastante trabalho. De manhãzinha já levanta fazer adubação, depois já faz limpeza, depois já faz colheita, embala, entrega. Então o morango assim, ele é bem delicado, então tem que fazer a produção, a colheita e já embalar e entregar. Se demorar a fazer a entrega, ele estraga. A gente não perde nada do morango. As bandejas a gente entrega no mercado, a gente vende para boleiro, para sorveteria. E o morango que não vai para a bandeja, eu produzo geleias. Eles começaram com 800 pés de morango. Hoje tem 3.500, estão quase prontos para atingir os 6.000 até março do próximo ano, com a meta de chegar a 10.000 pés. Todos já plantados com mudas feitas na propriedade. Um desafio não só para o casal, mas também para a técnica, já que o cultivo da fruta, que se desenvolve melhor em temperaturas baixas, não é comum em terras sul-mato-grossenses. Como é um cultivo pioneiro, onde eles iniciaram mesmo a produção de morangos aqui na região, então a gente faz adaptações diárias, vamos dizer assim. Nós fizemos a avaliação de algumas cultivares, baseado em características químicas, de precipitação, assim, de outros municípios com clima parecido, e fomos iniciando. A gente vai adequando a adubação, vai adequando o controle de pragas e doenças, sempre buscando práticas alternativas de manejo. Enquanto a produção aumenta, cresce também no coração da família o sonho de partilhar a rotina da vida no campo, transformando a propriedade rural também em um espaço para turismo rural. Um local onde visitantes vão poder colher o morango do pé e comer ao lado de boas companhias. Saborear uma geleia, fazer um piquenique, ter um café colonial, trazer a família para poder brincar aqui num parquinho, passar um dia de relax aqui no sítio. Poder transmitir o nosso carinho, o nosso amor com a agricultura, que as pessoas possam sentir o que a gente já sente aqui, né? Esse amor pelo agro. Que plantação linda, hein? Deu água na boca, só de olhar. Quem não gosta de um bom morango? E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela companhia, uma ótima tarde para você e até mais.